Bom, primeiro agradecer o convite. Obrigado, Ana Carla, Denise, por encontrá-la aqui. Daniele, parceira de tantas aventuras, né? Então, agradecer muito o acolhimento, assim. Eu sou da área de letras, né? Então, estou um pouco estranha, assim, mas acho que é saudável também meus colegas aqui da mesa. Eu pesquiso arquivos literários, né? Então vou falar um pouquinho dessa metodologia que talvez a questão da subjetividade atravessa, ela de fato atravessa, mas talvez a gente consiga conversar um pouco a parte do que os colegas colocaram e do que o próximo colega também vai comentar. Eu trouxe uma apresentação, não sei se vai dar, mas um pouco para... Eu não sabia se a questão do arquivo, né, o arquivo pessoal literário era familiar ao público que estava aqui presente, mas eu trouxe algumas definições. Eu vou falando, não tem problema não, se não aparecer, vocês ficam imaginando aí como é que é. Né? Mas, um pouco talvez ao contrário, né, dos colegas, eu trabalho com um tipo de material que é um material mais estável, né? São documentos, são... Na outra mesa eu vi um colega, acho que ele está ali falando que consultou a hemeroteca, né? Acho que tem um pouco a ver desse tipo de material aparentemente estável, né? Que são documentos de escritores, documentos que a família doa. Né? Obrigado aí, se você puder me ajudar. Eu me empolguei um pouquinho, tá, nos slides, mas só para a gente passar. Então, eu fiz esse pequena conceituação para tornar mais familiar, né, a questão do arquivo. Né? A gente chama arquivo, no mundo da arquivologia, eu não sou de arquivologia, mas eu trabalho muito nessa área. Né? Então, basicamente, o arquivo a gente chama a instituição de guarda, né, onde, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, provavelmente vocês conhecem, não sei se o colega que não mora aqui no Rio conhece, mas se vocês forem na Biblioteca Nacional, tem a seção de arquivos. Né? Então, são os documentos literários, históricos, né, sociais do Brasil, que estão lá depositados num lugar de guarda que se chama arquivo. Né? Ou no lugar onde eu trabalho, que é a Fundação Casa de Rui Barbosa, também tem um arquivo-museu. Né? Então, a gente chama arquivo a esse lugar. Mas também chamamos arquivo a coleção particular de uma pessoa ou de uma instituição. Né? Por exemplo, quando a gente chama assim, o jornalista, ou o escritor, ou o diplomata doou seu arquivo para tal instituição, a gente está falando da coleção de documentos. Né? Então, a gente usa nessas duas possibilidades de significação a palavra arquivo. Né? E também usamos a ideia do fundo arquivístico, né? Como esse arquivo na segunda concepção, né? Que é o arquivo que é ligado à pessoa, né? Ou à instituição. Isso não tem muita confusão, então, porque a gente chama de arquivo, é uma coleção que alguém faz, né? E que você consegue reconhecer nessa coleção uma origem, que é a origem pessoal ou a origem institucional. Né? Então, não tem muita discussão quanto a isso. Eu trabalho com esse tipo de material, eu acho que pode pular um pouquinho, né? Mas num recorte, né, muito específico, que são os arquivos pessoais. Né? Portanto, a origem dos arquivos com que eu trabalho, né, são coleções de uma pessoa. Né? Isso, nos debates da arquivologia, tem um pouco de confusão, né? Porque nem toda coleção é arquivo. Porque eu posso fazer, né, coleções de papéis diversos e isso não se relacionar à pessoa nem à instituição. Né? Por exemplo, eu tenho uma coleção de livros que pode ser montada, mas de repente eu desfaço dela. Né? Então, essa coleção necessariamente não tem origem. A ideia da origem é muito preciosa para a concepção de um fundo arquivístico. Não sei se fica claro isso, né? Mas eu só posso chamar de arquivo a uma coleção que eu sei que é de uma pessoa ou de uma instituição. Né? Isso um pouco para não confundir coleção e arquivo, né? Coleção e fundo arquivístico. O arquivo pessoal literário ele traz essa particularidade de ser uma coleção de documentos do escritor, né? Do intelectual. E parece muito específico, mas o escritor ele pode ter também muitas facetas, né? Pode desempenhar na sua função pública. O escritor pode ser jornalista, filósofo, historiador. Né? Então, muitos arquivos de escritores também servem, né, à pesquisa, ao interesse de outras áreas. Né? Mas, basicamente, o arquivo pessoal literário, né, quando a gente vai para os documentos do escritor, ele gera interesses de áreas específicas da literatura. Por exemplo, eu coloquei algumas aí, depois eu vou dar o exemplo, né, que são essas fontes de estudos. Né? Por exemplo, no manuscrito você consegue recuperar
processo de criação de uma obra. Né? Naquelas primeiras etapas em que o escritor está criando, se você recupera esses traços primeiros, você consegue, por exemplo, vou usar uma palavra que não é muito adequada, né? Mas você consegue rastrear as intenções do autor, né? Onde ele apagou, o que ele manteve, o que ele apagou depois da obra publicada. Isso é uma área específica. Né? Então, um pouco, eu vou repetir aqui a questão da metodologia, né? Também não tenho metodologia fixa, porque depende muito da pressão do material. Né? Se eu trabalho com manuscrito, vou ter uma metodologia específica. Se eu trabalho, por exemplo, com cartas, vou ter uma outra metodologia. Né? Então, a crítica textual também, né, que trabalha com manuscritos para a gente pensar, e eu tenho trabalhado agora, nesse momento, né, a crítica textual, quando a gente lê uma obra qualquer, de literatura principalmente, mas de sociologia, de filosofia, enfim, a gente tem, né, como premissa a confiabilidade do texto. Mas sabemos que esse texto pode ter passado por inúmeras, né, operações ao longo do tempo, inclusive alterações que podem ter deturpado a sua mensagem. Né? Então, o trabalho de crítica textual, filológica, é recuperar um pouco essa história do texto, e aí o arquivo ajuda, né? O material do arquivo ajuda você fazer o que a gente chama, aí eu acho que vocês conhecem, né? Quando no mercado se lançam as edições críticas. Geralmente são edições que recompõem a história mais ou menos fidedigna de um texto. Né? Isso parece que é mais importante para a área de letras, mas na verdade não. Né? Tem muito trabalho de antropologia que durante muito tempo, né, você vai com as edições, essa edição final, né, ela pode ter alterações que você já perdeu o fio da meada, e muitos recuperam esse trabalho. Então, não é só específico, o trabalho com edição crítica não é só específico da área de letras. Né? E as cartas também. Né? As cartas têm a ver com a pesquisa epistemográfica, que vão recuperar um pouco a vida literária ou a vida intelectual do sujeito, né, do colecionador de documentos. Aí, se puder passar, eu trouxe, só para curiosidade, né, algumas imagens. Essa é uma carta, para vocês terem a materialidade. Né? Essa é uma carta de um poeta que eu trabalhei no arquivo do João Cabral de Melo Neto. Né? Então, por exemplo, uma carta que está lá nos documentos, datiloscrito. Poupei vocês dos manuscritos, né, assim na carta, porque são difíceis de ler na carta, mas, por exemplo, a gente percebe ali, acho que aí não vai dar muito para ler, mas vocês estão vendo que tem uma divisão, né, que dá uma letra mais corrida aqui embaixo e o formato de soneto ali em cima. Né? Então é muito comum que o diálogo entre escritores, é do João Cabral para um poeta chamado Ledo Ivo, ele troque no interior da carta um poema, por exemplo. Né? E aí o pesquisador só vai ter acesso a uma parte da obra do escritor se ele vai à correspondência. Muitos poemas, por exemplo, né, ou outros trechos de obra não estão publicados. Eles só aparecem na troca de correspondência. Daí o interesse de um pesquisador para detectar, né, determinadas obras não editadas, por exemplo. Né. Então, só uma curiosidade. E aí, se puder passar mais uma, esse é o arquivo com que eu estou trabalhando agora, que aí sim, né, vocês estão vendo o manuscrito. Né, o manuscrito do século XIX. Não vou dizer para vocês lerem, que vocês não vão conseguir, né? Mas é um trabalho de recuperar. Essa é uma obra, não sei se vocês conhecem esse escritor Graça Aranha, que é um escritor que escreveu, né, no final do século XIX, começo do século XX. Canaã, um romance que sai praticamente no mesmo ano dos Sertões, do Euclides da Cunha. Né? Tem um romance que vai falar sobre a imigração alemã no Espírito Santo. E é um romance que nunca mais teve uma edição crítica. Enquanto os Sertões, né, teve algumas edições críticas de estudo, Canaã ficou um pouco abandonado por diversas questões. Então, o meu trabalho agora é recuperar, né, fazer esse trabalho de leitura com manuscrito e transformar numa edição, né, que a gente possa confiar a partir dessa recuperação do texto fidedigno. Essa edição que vocês estão vendo aí, do ladinho aqui, editada, é de 84. Foi a última edição que a gente pode mais ou menos confiar na leitura. E é verdade, porque as outras edições têm erros assim, né? Minimamente grotescos assim, né? de composição. Bom, aí um pouco que eu fiz, a gente não precisa se deter nisso, é o que vai cercar a ideia do arquivo literário. Né? Apesar de ser, como eu falei para vocês, né, ter uma certa estabilidade de pesquisa, eu sei que aquele arquivo, né, que eu vou lá e olhar os papéis de João Cabral de Melo Neto, ler as cartas, né, ler os manuscritos,
Eu sei que ele colecionou, mas nem sempre isso é estável como a gente gostaria, né? Então aí, por exemplo, algumas marcas teóricas que a gente pode pensar, né? Na coleção de documentos de um escritor, entra essa interferência, né? A gente tem ali um cruzamento da vida familiar, né? Quando eu trabalhei por exemplo, com o arquivo do João Cabral de Melo Neto, todo arquivista, né, ele separa os documentos em seções, né, em séries. Então você vai ter lá, acho que todos nós aqui somos arquivistas de nós mesmos, né? A gente coleciona coisas, mesmo na vida digital a gente coleciona, nem que sejam os posts de Instagram, né? A gente tem lá a nossa vida organizada. Doando isso para uma instituição, ela vai organizar, né? Olha, isso aqui é uma correspondência da família, isso aqui é uma correspondência, né, do literário, da vida literária, isso aqui é uma correspondência da parte diplomática do sujeito, né? Então se divide essa vida que você vai comprando. Então esse arquivo tem um cruzamento aí de subjetividade, né? A vida familiar, quem foi esse sujeito com seus familiares, quem foi esse sujeito na vida profissional, na vida social, né? Que figurações ele faz, né, aparecer nessa vida social. Alguns marcos teóricos assim, que a gente pode pensar, né? A ideia do autoarquivamento, né? O arquivamento de si. Eu uso muito esse texto, eu acho que é um texto básico assim, importante para a ideia do arquivo, que é do Philippe Artier, né? Que é um sociólogo, historiador, que é arquivar a própria vida, que ele vai chamar atenção para isso. Todo mundo se arquiva, né? O arquivo é uma espécie de paradigma da modernidade, né? Então ele vai chamar atenção para isso. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo se edita. A gente não divulga tudo que se arquiva, né? Então a gente rasga algumas coisas, né? Eu sempre chamo a atenção, sempre me perguntam assim, mas o escritor, quando a gente vai no arquivo, a gente sabe dos segredos do escritor? Eu falei, olha, dificilmente, né? Porque os segredos já foram rasgados. Então, aí, né, todo escritor minimamente tem a noção de que um dia será lido, né? Terá suas cartas lidas. Essa inocência passa muito ao largo de um criador, né, de um escritor, de um intelectual. Mas então tem isso, né? A gente também se edita. Então não há uma confiabilidade total nessa ideia de um arquivo, né, como significante da sua intimidade, né? E, claro, os trabalhos de Michel Foucault também, né? São paradigmas críticos importantes para a gente pensar essa ideia de um autoarquivamento. Aqui é só um exemplo assim, né, desse arquivo, né, que eu chamei de dupla inscrição, né? Você vai encontrar, por exemplo, na correspondência de um escritor, de um intelectual, essa dupla inscrição, né? Quando ele escreve para um par seu, né, um escritor também, ou um intelectual também, ele não só se inscreve no seu contexto sócio-histórico, mas também ele se inscreve na linguagem, né? Então é muito característico, eu não vou ler a carta toda, mas quem notar, por exemplo, essas reticências aqui embaixo, estão vendo? Meu carnaval, reticências, né? E aí você pega o Paulicéia Desvairada de Mário de Andrade, essa é uma carta do Mário de Andrade. Você percebe um certo paralelismo com o que ele está construindo de poética em 1922. É uma carta de 23. Né? Então é como se a sua poética resvalasse para o seu documento íntimo de comunicação com Manuel Bandeira. Né? E isso é um engajamento estilístico literário do escritor. Então seria uma inscrição desse sujeito, né, dentro de um arquivo, de um documento íntimo. Né? Onde eu queria chegar, né? O arquivo literário, então, tem esse seu trajeto, né, de formação marcado por várias mãos. Né? A primeira mão é essa última organização do artista, né, do intelectual, que ele vai... Bom, eu tenho lá o meu baúzinho, né? Vocês têm aí seus baúzinhos de cartas, enfim, né, do que eu recebo, dos meus papers que eu quero guardar, né? Enfim, então eu vou dar uma organização. Mas saibam que essa organização vai sofrer uma primeira interferência, que é da família de todo mundo de vocês, que é a família dos escritores também, né? Então, quando você vai doar isso, a família vai interferir e organizar essa doação. E aí tem, obviamente, a interferência da instituição. Não existe arquivo, né, desligado de uma institucionalidade. Né? Acho que aí entra também, por exemplo, um pouco que eu conheço da Fundação Casa de Rui Barbosa, tem uma questão da ética. Né? Os doadores vão ter que firmar um acordo ético, né, para a pesquisa acontecer de acordo com a vontade familiar. Né? Então, lá também há essa terceira mão, né, que é a mão da instituição. Ela vai organizar o seu arquivo. Então, eu estou lá, né, eu me correspondo com ele, a gente troca cartas, mas aí eu mando um poema no meio, né,
mando uma foto. O que vai acontecer no arquivo? A minha foto vai parar numa série, a minha carta vai parar em outra série e o meu poema vai parar em outra. Né? Então, tem uma reorganização daquilo que a família doou. E, por fim, a nossa reconstrução como pesquisadores, né? Que aí é uma outra demão de subjetividade. Nós também vamos montar, a partir do que é divulgado, o nosso João Cabral de Melo Neto, o nosso Michel de Certeau, enfim, né? Qualquer arquivo que a gente vai, o nosso Roland Barthes, a gente vai montar também. Né? Então, acho que entra aí a subjetividade. E aí, pensar com vocês um pouco esses caminhos, né? A partir dessa ideia, dessas subjetividades que se cruzam, né? E de todo um questionamento que a gente tem que fazer a partir do trabalho com arquivos pessoais que tem a ver com uma trajetória intelectual artística. Né? Esse é um recorte específico que aí eu queria marcar aqui com vocês. Né? Então, diferentemente de outros arquivos, né, a gente pensar alguns caminhos metodológicos, né, isso é uma pesquisa que está em curso, assim, né, que eu tenho trabalhado com arquivo desde 2008, então é sempre em construção. Né? Para o pesquisador, né, eu acho que seria interessante sempre tornar visível essa tensão das subjetividades, né, na formação do arquivo, nessa situação de pesquisa. Né? O pesquisador ou a pesquisadora sempre percebido nesse conjunto de documentos, né? Pensar sempre essa relação entre a fragmentação e o todo. Né? A origem, obviamente, quando eu vou a um arquivo pessoal, eu sei que a origem é uma pessoa, né? Eu sei que a origem é única. Mas eu preciso saber daquelas mãos todas, né, que fragmentam esse todo. Então, essa é uma primeira camada importante da subjetivação. Né? O outro é aquela ideia, né, de incorporar esse conceito de arquivamento de si, né, de si, todos nós nos arquivamos, mas sempre pensá-lo a partir de um contraponto com os processos de dessubjetivação, que é esse, né, que são as mãos que passam pelo arquivo. Né? Por exemplo, as várias mãos, né, a lógica própria da instituição de arquivo, que vai dessubjetivar aquilo que você construiu. Né? Então, se você colecionou lá, né, não, para mim faz coerência eu colocar, como eu falei, né, a carta junto com a foto, né, porque eu tenho ali uma coerência de quem eu sou. Mas não é a mesma lógica da instituição de guarda, de quem vai ler o arquivo. Né? Então, acho que tem um processo de desarquivamento e de subjetivação aí muito latente, né, muito presente. E uma última camada, né, que eu acho que também tem a ver com essa especificidade do arquivo literário e do arquivo intelectual, que é a poética do autor. Né? Então, para dar um exemplo, eu trabalhei muito tempo com o arquivo do João Cabral de Melo Neto. Né? Como é que eu vou trabalhar um arquivo de um autor que eu sei que tem uma origem, de um poeta que sempre construiu a ideia de uma despersonalização, né? Que é contrária, como se fosse uma maré contra a ideia do sujeito. Né? Quem já leu um pouquinho do João Cabral de Melo Neto sabe que uma das primeiras coisas que ele faz é abolir a primeira pessoa do verso. Então, como é que eu trabalho, né, a construção de um arquivo subjetivo a partir de um poeta que está limpando o tempo todo esse sujeito? Né? Um sintoma disso é, por exemplo, você pegar as cartas dele. Geralmente, nas cartas, quando o seu interlocutor vai querer saber de assuntos íntimos, ele desvia do assunto. E ele converte a própria carta numa carta que não é íntima, mas numa carta ensaio, numa carta artística. Né? Então, é muito visível como ele vai desviando o caminho dessa intimidade do sujeito. Né? Então, é importante saber dessa poética para tentar perceber essa personalidade do arquivo. Né? E aí, além disso tudo, acho que é importante também pensar no que é guardado, né? O que fica visível e o que fica lacunar. Né? Isso também tem a ver com um pouco que eu falei no começo, né? A lacuna, a destruição, né? Aquilo que o Derrida vai chamar naquele livro Mal de Arquivo, né? Que é um livro importante ali para quem trabalha com arquivos, a pulsão de morte que está presente o tempo todo. Né? A gente coleciona, mas tem uma força ali que é a força destrutiva, de eu sempre... Por que eu me coleciono tanto? Porque eu vou me esquecendo um pouco, né? Eu vou, de alguma maneira, me apagando também como sujeito a partir dessa proliferação de documentos. Então, isso está presente também como uma das motrizes, né, dessa subjetividade. Ela é, né, muito evidenciada nos documentos, mas ela também é muito evidenciada nas lacunas. É um pouco isso. Então, obrigado aí pela escuta.